tá? Então, existe a tendência natural do sujeito tentar levantar, buscar soluções que atendam a ele no curto prazo. E que fazer loucuras para ter um time sinistro e tudo mais. É isso. Então, assim, isto para mim é um grande problema. Por quê? Porque isto acaba comprometendo o futuro desses clubes. Isso não acontece, por exemplo, numa companhia, porque uma companhia tem dono. Então, no Flamengo também não acontece. Por quê? Porque quem está sentado lá hoje, eu e a turma que está lá, pensa com pensamento de dono. Então isso significa, pessoal, que a grande maioria dos conselheiros estão inclinados, totalmente inclinados contra a SAF. E isso é uma projeção muito positiva para a gestão do Flamengo. Porque assim, fale o que for, o que quiser, mas eu mesmo sou contra a SAF. Eu sou contra a SAF. Eu não acho que equipes brasileiras como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo precisam se tornarem SAFs. Meus amigos, eu também acho que não. Pelo menos o Flamengo, eu acho que não precisa. Mas e você? E aí, você acha que seria uma boa para o Flamengo se tornar uma SAF? Ou deixa como tá porque o Flamengo está indo muito bem? E o que será que pensa o presidente Rodolfo Landim sobre essa questão de SAF, hein? E os conselheiros, galera? E os conselheiros? Será que os conselheiros aprovaram essa situação, né? Ou vão aprovar um dia? Vamos acompanhar nesse vídeo, tá? O que eles falaram e o que eles pensam sobre essa questão SAF ou não SAF no Flamengo. Beleza? Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Vou deixar os créditos pro canal do Flow e também pro canal do Opina Porco Neto. Vem comigo agora, porque vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse assunto. Roda aí, produção! Sim, vamos lá. Primeiro é o seguinte, vou ser bem franco aqui. Assim, o futebol é formado, na sua grande maioria, por associações desportivas sem fins lucrativos. E agora não, a gente já está vendo algumas SAFs, então você tem o Vasco como SAF, você tem o Cruzeiro, que é uma SAF. Se bem que o Vasco já recuou, agora já voltou. Mas um exemplo excelente é o Botafogo. O Botafogo, é o Red Bull Bragantino e tal. O que acontece, cara? Assim, primeiro que o processo de negociação da Liga, ele passa por uma discussão, que é uma discussão comercial de direitos nos quais a gente vai formar uma Liga e vai negociar conjuntamente, tá? E passa por um processo de organização de campeonato, que é uma segunda coisa, paralela, tá certo? Todo o esforço inicial foi feito aqui, desse lado, que foi o esforço da negociação comercial dos contratos de direitos de TV que está se expirando nesse ano. Aí já era para os próximos anos vindouros. E a ideia era a gente tentar, nessa discussão da Liga, formar um bloco. Na verdade, não acabou acontecendo. Formaram-se 2 blocos que foram negociando em separado. Eu tenho a expectativa, ou pelo menos a esperança, não vou dizer expectativa, mas pelo menos a esperança de que no futuro a gente volte a discutir isto conjuntamente. Mas tem um outro lado, que é o lado esportivo aqui, que não evoluiu em nada, né? Continua tudo na mão lá da CBF, e que a própria CBF, o próprio presidente da CBF teria dito, e disse na minha frente, de todos os presidentes lá, que ele não teria problema nenhum de passar a organização do campeonato para a Liga, se a gente de fato fizesse uma Liga. Só que a gente não teve a competência de fazer. Agora vamos, como eu sou engenheiro, quando você tem um problema, engenheiro foi feito para olhar problema, analisar problema, identificar a causa básica do problema e tentar eliminar a causa básica do problema para o problema não acontecer. Então, e eu acho que a gente passa um pouco por isso, porque eu sou um presidente, eu estou lá eleito, tenho lá 3 anos, tá certo? Então eu acho que não é o meu caso. Eu te digo sinceramente, não é o meu caso. Eu trabalho para tentar, e eu passei 6 anos trabalhando no Flamengo, estruturando o Flamengo para o Flamengo ficar um clube super estruturado para sempre.
Mas a verdade é que existe uma pressão sobre os presidentes dos clubes que são eleitos ali numa associação desportiva sem fim lucrativo, para ele dar resultado naqueles 3 anos. Ele vai ser medido na história do clube pelo que ele entregar naqueles 3 anos. Tá? Então, existe a tendência natural do sujeito tentar levantar, buscar soluções que atendam a ele no curto prazo. E que fazer loucuras para ter um time sinistro e tudo mais. É isso. Então, assim, isto para mim é um grande problema. Por quê? Porque isto acaba comprometendo o futuro desses clubes. Isso não acontece, por exemplo, numa companhia, porque uma companhia tem dono. Então, no Flamengo também não acontece. Por quê? Porque quem está sentado lá hoje, eu e a turma que está lá, pensa com pensamento de dono. Assim, eu não estou pensando lá para ter o resultado no curto prazo. Eu estou pensando lá para quem vier depois de mim para poder pegar o Flamengo bem e continuar bem. Mas eu entendo que devido às situações e às peculiaridades que cada clube pode ter, existe uma tendência, e eu vou lhe dizer que esse é o meu sentimento, sendo bem franco, de que muita gente que pensa no curto prazo. Então é difícil, entendeu? Assim, você falar em estruturar alguma coisa mais longo. A pressão do curto prazo é muito maior, porque ele é cobrado pelo resultado imediato e não tem um dono que, se ele fizer uma ação que vai, no final, criar problemas no longo prazo, a companhia do cara vai perder dinheiro. Então, um board que vai estar representando os sócios, que vai estar lá, vai estar preocupado com isso. Essa é a minha percepção. O problema acaba sendo sempre que existe muito divisão de curto prazo em vários dos atores. Eu não digo em todos os atores, mas eu digo em muitos, e isso acaba atrapalhando. Entendi. E, cara, a gente mencionou SAF, isso chega a ser um assunto... Conversa-se sobre isso dentro do Flamengo? Já se conversou sobre isso, né? Inclusive, foram feitas palestras lá no clube sobre isso, até levadas lá por um dos candidatos e tal, que defendia muito isso, e agora, quando se começou a ver que isso era um tema muito sensível ao Flamengo, disse que não, que nunca tinha tido, que quem tinha falado era eu, mas esquece, cara, assim, o problema é o seguinte, isso é eleição, esquece, em momento eleitoral essas coisas são faladas. Mas basicamente é o seguinte, a decisão dos sócios foi a seguinte: não cabe o Flamengo se tornar uma SAF. Então isso significa, pessoal, que a grande maioria dos conselheiros estão totalmente inclinados contra a SAF. E isso é uma projeção muito positiva para a gestão do Flamengo. Porque assim, fale o que for, o que quiser, mas eu mesmo sou contra a SAF. Eu sou contra a SAF. Eu não acho que equipes brasileiras como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo precisam se tornarem SAFs. Não acho que essas equipes elas precisam se tornar SAF. SAF talvez é para uma equipe de menor projeção. SAF para uma equipe ali que talvez, está na bacia das almas, está, na degola. Aí eu entendo a SAF. Eu entendo a SAF. Eu não sou contra a entrada de SAFs no Brasil, não é isso. Mas eu sou contra a entrada de SAF em clubes que têm potencial para terem gestões independentes. Neto, mas a aceleração da iniciativa privada. A aceleração da iniciativa privada, ela pode acontecer por outros meios. Como, por exemplo, o patrocínio. O patrocínio nada mais é do que isso. A aceleração, o dinheiro ali investido de uma iniciativa privada. Hoje, os name rights nos estádios também é uma aceleração da iniciativa privada. Então a gente tem muitas outras maneiras de recolher dinheiro com a iniciativa privada, sem que coloque essa iniciativa privada dentro do controle central e dentro da gestão do clube. Não, eles lá e nós aqui. Isso mostra que a gestão flamenguista está totalmente inclinada e já passa o recado de que ninguém quer SAF ali dentro. É isso, é o que eu penso, tá? Eu acho que esse negócio de SAF, de você querer ali vender, ainda que parte, do clube, porque num primeiro momento você pode vender 25, mas nada te garante, que num futuro próximo você acabe vendendo, o restante ali
das ações, né, daquele clube, das porcentagens daquele clube, até perder o controle. Então eu acho que o Flamengo hoje, tá, ele é saudável financeiramente e não precisa, né, de uma SAF para injetar mais dinheiro no clube, já que o Neto foi muito assertivo, tá? Você pode utilizar a iniciativa privada e colocar dinheiro no caixa do clube, né, para ainda mais fazer com que o Flamengo fique ainda mais forte para competir com as SAFs que estão injetando dinheiro nos clubes aqui no futebol brasileiro. Em relação ao que o Landim falou, né, o Landim utilizou ali o argumento de que 3 anos, podendo prorrogar por mais 3, tá? Com uma reeleição, como foi o caso dele, 7 anos no poder, ele disse que é muito pouco, né? Que é muito pouco para você implementar uma gestão ao qual, né, vai gerar uma credibilidade para que os sócios e investidores, né, apliquem dinheiro no clube. Ou seja, ele disse que em pouco tempo você acaba, né, tendo que entregar resultado rápido. Você não vai poder fazer projeto a longo prazo e isso faz com que o presidente que está na cadeira acabe, né, atropelando as situações, metendo os pés pelas mãos para poder ficar com o nome, né, marcado na história. Então o Landim, ele tem esse argumento, né, que 7 anos, 6 anos ao qual ele está, 7 anos é muito pouco. Galera, 7 anos são 7 temporadas à frente do maior clube da América. Cara, isso é muito pouco, isso é muito tempo, tá? É muito tempo. Em 7 anos você consegue fazer muita coisa. Por exemplo, o próprio Rodolfo Landim pegou o Flamengo com 500 milhões de reais, transformou em 1,3. Pegou um Flamengo com uma Libertadores e agora tá entregando o Flamengo com 3, né? Com 2, ganhou mais 2 e agora com 3. Claro que também tem ali, né, os seus erros. Aí eu tô falando aqui de alguns acertos do que deu pra fazer e marcar o nome na história e sem fazer loucuras. Né? Porque, se tivesse que fazer loucuras, ele estaria endividado, o Flamengo estaria aí, né, cheio de problemas, poderia até ter ganhado títulos, mas estaria com problemas. Não é o caso do Flamengo. Eu só tô querendo mostrar pra vocês o lado positivo da coisa, de que 7 anos no poder, 6 anos, 2 mandatos, claro que é muito tempo. E é lógico que os sócios, o conselho, né, de sócios do Flamengo entendem isso e discordam completamente da posição do Rodolfo Landim, de que 3 anos, prorrogado por mais 3, né, podendo concorrer a 6 anos, é pouco tempo, né? Então isso mostra que o Landim, ele mesmo falou, né, a gente está pensando como dono. Isso mostra que ele tem o objetivo, né, e o desejo de ficar por muitos e muitos anos comandando o Flamengo, coisa que não é, né, benéfico para um clube, né, como o Flamengo, que não é uma SAF, tá? Então, assim, o Flamengo não tem um dono. O Flamengo, ele tem vários conselheiros e vários proprietários e tem uma nação por trás dele. Então é o que eu penso, mas queria ouvir o que você acha também sobre essa questão de SAF, o seu posicionamento sobre isso, tá? Coloca aqui nos comentários se você é favorável ou contra a SAF e o porquê, tá? E o porquê você é contrário à SAF, beleza? Vou deixar os créditos aqui pro canal do Flow, pro canal do Neto Opina Porco. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like, por gentileza. O like ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho, né, meu amigo? Se você puder, não saia de jeito nenhum sem deixar o like, tá? Isso é muito importante. E deixe seu comentário, tô lendo cada um de vocês. Tamo junto? Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra você, hein? É uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui, ó, isso aqui é nossa paixão. Nada de SAF, hein? Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!